Jesus é o Senhor. Muito bom ver os irmãos aqui. E a gente vai continuar desfrutando, né? De 1 Pedro. Hoje nós vamos desfrutar o capítulo 3. Senhor Jesus. Capítulo 3 de Pedro, né, o livro de Pedro como um todo, é um livro que há muito tempo atrás nós já tínhamos desfrutado, né? E como sempre o Senhor vem renovar, vem mostrar que ainda tem muito o que o Senhor falar para mim e para você, né? Na experiência de Pedro, o Senhor ainda tem muito a trabalhar em nós. Senhor Jesus. E o capítulo 3, ele inicia falando um pouco sobre o convívio do casamento, né? E no contexto aqui dessa época, as mulheres, normalmente elas seguiam, né? Elas eram obrigadas a seguir a mesma religião do patriarca da casa, né? Ela não podia seguir a religião que ela queria, né? Ou seja, muitas mulheres, mesmo sendo cristãs, não podiam seguir porque o patriarca da casa não era cristão, né? E aqui é importante ressaltar que Pedro ele nos orienta, né, falando um pouco da experiência do casamento aqui, da relação marido e mulher, que nós precisamos ter um viver consistente com a palavra do Senhor. Não é porque a minha esposa ou o meu esposo não é cristão que eu tenho que ter um viver diferente porque ele não é cristão. Muito pelo contrário. E Pedro ele dá algumas instruções práticas, né, e oferece também esperança para muitos cristãos nesse período que estão sendo perseguidos. Senhor Jesus, vamos iniciar a leitura aqui. Eu vou ler dos versículos, eu vou ler na NAA, vou ler de capítulo 3, de 1 a 3. Fala assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de amor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Senhor Jesus, Pedro aqui, ele mediu bastante as palavras, porque aqui ele precisava mostrar para essas mulheres, para essas esposas, que elas precisavam dar um testemunho adequado, né, de Cristo, da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, mesmo estando num contexto onde não havia Cristo, onde dentro da sua própria casa não era adorado Cristo, Cristo não era glorificado, Cristo não era louvado. Então, por meio do testemunho delas, por meio da atitude delas, Cristo podia se manifestar naquela casa. E isso fica muito claro para nós que o nosso comportamento é a maior forma de pregação do Evangelho. Senhor Jesus, falam aqui no versículo 1, estejam sujeitas. Ou seja, aqui você tem que aceitar de bom grado a liderança e a orientação. Seu marido, ele pode muitas vezes não ter o discernimento da palavra como você tem, mas ali você o quê? Você se submete. Por quê? Porque ele está numa posição ali que o Senhor colocou ele como o patriarca da casa, como alguém, como chefe da casa. Senhor Jesus. E hoje esse é um pensamento que ele é extremamente recusado pela sociedade. Vai em muitos ambientes hoje, se você falar isso, é perigoso você até ser linchado. Você apanha muito se você falar isso para alguém. E aí você, na igreja, eu venho o quê? E reforça, falando, não, mas esse é correto. Não deixe de ser correto porque os outros não estão fazendo. Senhor Jesus. E se o objetivo aqui da esposa é converter o marido, ou seja, é trazer o marido para desfrutar de Cristo, né, para ter o Senhor Jesus como seu Salvador, ela precisa dar um testemunho diário na sua casa. Não vão ser as palavras que ela fala, né, não vai ser, às vezes, o muito falar dela, palavras bonitas, que vai fazer a mudança no seu casamento. Não.
São as atitudes dela que vão fazer essa diferença, né? E aqui o Senhor deixa bem claro que as palavras, elas não ganham o marido, né? Ele fala aqui no versículo 1 ainda, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, pelo seu testemunho simplesmente, você vai pregar o evangelho. Você vai mostrar para as pessoas que a natureza de Cristo ela é superior a qualquer outra coisa. Senhor Jesus. Então, não é uma posição fácil. E isso aqui também é o oposto, né? Se você também, marido, dentro da sua casa, as suas atitudes condizem com a pessoa de Cristo, vai ser muito fácil você converter a sua esposa, né? Eu lembro quando eu comecei, quando eu era bem criancinha, havia um grupo de irmãs lá no Gama, se eu não me engano, eram 5 irmãs, né, que elas oravam para os maridos começarem a reunir. Eram 5 irmãs, e dessas 5, só 2 maridos começaram a se converter e começaram a reunir, né? E eu lembro que a experiência de um desses foi do meu pai. Que meu pai ele começou a reunir, não necessariamente, eu vou falar aqui, não especificamente pelo testemunho da minha mãe, mas foi pelo testemunho dos irmãos na igreja. Meu pai, naquela época, ele congregava na Assembleia, e toda vez que ele viajava, precisava levar uma carta de recomendação, uma carta disso, uma carta daquilo. E aí nós íamos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, e minha mãe ligou para um irmão perguntando uma referência de hotel, né, para nós podermos ficar lá hospedados. O irmão falou, não, negativo, vocês vão ficar aqui em casa. E aí, quando meu pai chegou, aquilo quebrou as pernas do meu pai. Porque meu pai falou, vocês não me conhecem, eu não precisei trazer nada para mostrar quem eu sou, de qual igreja eu sou, se eu tenho algum cargo, e vocês simplesmente me receberam como vocês recebem um familiar. Então, ou seja, meu pai, os irmãos lá nem conheciam meu pai, não precisaram falar nada para o meu pai, e isso quebrou as pernas do meu pai. Então, é só uma experiência prática de como um pequeno testemunho pode mudar a vida de uma pessoa, né? Senhor Jesus. Então, as nossas atitudes, irmãos, aqui em específico, né, Pedro fala a atitude da esposa, ela pode mudar a realidade do seu marido. Senhor Jesus. Continuando aqui no versículo 4. Mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui Pedro ele mostra que mais importante do que nós trabalharmos o nosso exterior é trabalhar o nosso interior, né? As características que vão de fato mostrar a natureza de Cristo não é a minha beleza exterior, né? Eu podia ir fazer qual fosse o tratamento, né, de beleza possível, qual fosse a melhor roupa possível, ainda assim eu não conseguiria expressar Cristo da maneira adequada. Mas se o Senhor trabalha no meu interior, por incrível que pareça, no meu exterior eu vou expressar Cristo. Senhor Jesus. Então, nós precisamos buscar trabalhar essas qualidades interiores. E aqui Pedro ele dá muito valor à mansidão e tranquilidade. Se tem uma coisa que está muito em falta hoje no mercado, é mansidão e tranquilidade, né? Porque se você é manso e é tranquilo, provavelmente se hoje você é um banana, né? Você é alguém que não tem atitude. Porque o mundo ele quer que as pessoas não sejam mansas e não sejam tranquilas, né? Todo mundo tem que estar na mesma correria, todo mundo tem que bater boca, todo mundo tem que bater de frente. E essa é a cultura do mundo. Todo mundo tem que lutar por alguma coisa. Mas não é isso que o Senhor busca. O Senhor ele sempre foi alguém manso e tranquilo. O Senhor teve os seus momentos em que, de fato, ele ficou irritado, mas eram poucas vezes em situações muito distintas. Senhor Jesus. Então, por isso, irmãos, nós temos que trabalhar em nós essas qualidades interiores. E aqui no versículo 5 e 6, fala assim: pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Aqui Pedro ele dá o exemplo de Sara. Sara era alguém que respeitava Abraão. Sara não era uma pessoa que não respeitava o seu marido.
Né? Quando a gente fala muitas vezes hoje da esposa se submeter ao marido, né, o que muitas vezes pode vir na nossa cabeça é que sua esposa vai ser sua escrava. E é opostamente o contrário. O que o Senhor quer dizer aqui, o que Pedro quer dizer, é que a esposa ela tem que respeitar o marido. Ou seja, se o marido fala algo para a esposa tem que considerar. A esposa tem que levar em consideração. Da mesma forma, a esposa. Né, eu sempre olhei para a esposa como, né, falar auxiliadora idônea, como alguém que está ali para me auxiliar. Ou seja, se eu vou tomar as decisões, eu tenho que ouvir a minha esposa e tenho que ouvir a opinião dela, tenho que levar isso em consideração. Por quê? Porque eu respeito a minha esposa. Se a minha esposa chega para mim e fala, não é bem assim, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. Então, tudo bem. Então, vamos considerar, vamos pensar para a gente fazer da melhor forma. Senhor Jesus. Então, Sara foi alguém que foi aqui, né, citada como exemplo, por quê? Porque ela seguiu essas características. Né? Ela seguiu tudo isso que foi dito nos versículos anteriores. Ela é alguém que se preocupou em ser trabalhada no seu interior, alguém que se submetia, ouvia a orientação do seu marido, né? Era alguém que ela não falava muito, né? A palavra ali, poucas vezes você vê um diálogo com Sara. Por quê? Porque ela sabia o que ela estava fazendo, que o Senhor estava trabalhando no seu interior. Senhor Jesus. E continuando aqui no versículo 7, aí já muda o tom. Fala assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Senhor Jesus, aqui também é um ponto que já é diretamente, né, vem tratar comigo na posição de marido e com os irmãos também que são casados na posição de marido. Por quê? Porque o homem ele precisa estar sensível à sensibilidade da sua esposa. Muitas vezes na correria do seu dia a dia, nós vamos o quê? Nos tornando insensíveis, ou seja, nós vamos ficando calejados e cada vez você vai sentindo menos, né, as necessidades da sua esposa. Isso é muito preocupante, porque se esse calo depois para você sentir alguma coisa, você tem que arrancar quase metade do dedo fora para sentir alguma coisa de novo. É muito trabalhoso. Né? Eu sei porque eu tenho um calo no dedão que você aperta e não sente nada. Né? Mas um dia eu peguei com um cortador de unha e cortei um pouco e eu senti. Entendeu? E eu senti que ainda havia vida ali dentro. Entendeu? Então, da mesma forma, muitas vezes, a posição do marido, às vezes a gente pode passar muito tempo sem sentir muitas coisas. Ou seja, você muitas vezes vai estar insensível às necessidades do seu cônjuge. Mas o Senhor mostra que nós precisamos sentir novamente, estar sensíveis a essa sensibilidade. Senhor Jesus. E também conhecer a sua esposa. Eu preciso ter intimidade com ela. Não é porque eu convivo com ela que eu vou conhecer 100% a minha esposa. Eu preciso sentar, eu preciso ouvir as necessidades dela, as metas dela, os anseios, né, os problemas. Eu preciso entender. Porque ela é minha cara metade. Né? Ou seja, eu sou só 50%. Ela é os outros 50%. Então, se eu quero me entender por completo, eu preciso entender a minha esposa. Eu preciso conhecer a minha esposa. Senhor Jesus. E também, aqui enquanto eu estava desfrutando, e ele fala aqui bem no final, fala, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E aí, eu estava desfrutando de um livro em que o irmão fala que o meu relacionamento com a minha esposa, ele interfere diretamente no meu relacionamento com Deus. Porque se eu não me relaciono com a pessoa que é uma comigo, que está comigo, onde nós temos um compromisso, um pacto, né, se eu não me atento a essa pessoa, considerar essa pessoa, amar essa pessoa, entender essa pessoa, como é que eu vou chegar na hora de falar com o Senhor se eu estou negligenciando metade do meu ser? Isso é muito difícil. Então, se eu negligencio quem está dentro da minha própria casa, como é que eu vou me achegar ao Senhor? Se eu falar, você vem aqui, mas os que estão do teu lado estão sendo negligenciados. Senhor Jesus, que o Senhor de fato possa trabalhar em mim, possa trabalhar em cada um de nós, para que nós estejamos cada vez mais sensíveis a esse falar do Espírito. Senhor Jesus. E aqui no versículo 8, continuando, ele fala,
Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Senhor Jesus. Em outras passagens, nós já vemos que o Senhor fala dessa maneira de pensar. Eu pensar, ou seja, todos nós pensarmos a mesma coisa, termos a mesma mente. E aqui, uma palavra que eu, fazendo uma pesquisa, eu vi, que você ter a mesma mente, muitas vezes, é você sofrer junto com a pessoa. É você passar aquele sofrimento junto. Se eu vejo uma pessoa sofrendo e eu me compadeço daquele sofrimento, eu sou um com aquele sofrimento, eu vou entender o que a pessoa está passando. Vamos pegar um irmão que perdeu um ente querido. Ele está passando uma situação, ele está sentindo uma falta, uma perda. Se eu já perdi um ente querido, eu sei como é se sentir assim. Então, eu me coloco no lugar do irmão, eu sinto a dor do irmão. E a partir daí, nós temos o mesmo pensar. Ou seja, nós estamos unidos em algo. Nós dois estamos compadecidos pelo mesmo motivo, orando pelo mesmo motivo, buscando um consolo pelo mesmo motivo. E aí fica muito prático para nós. Por quê? Porque na nossa jornada cristã, nós vamos ter muitos sofrimentos. E nada melhor do que alguém para entender o seu sofrimento. Alguém que passou pela mesma situação que você. Fica muito, muito palpável você compartilhar esse sentimento, você abrir esse sentimento. Senhor Jesus, eu sempre fui muito difícil de me abrir, eu me abria com poucas pessoas. Mas você se abrir com alguém que está passando a mesma situação que você, nossa, fica muito bom. Porque você entende, vocês dois conseguem parece que se complementar naquela situação. E a igreja, irmãos, tem que ter isso. Ou seja, você e eu temos que nos compadecer uns pelos outros. Se tem algum irmão passando uma necessidade, essa necessidade não é do irmão, essa necessidade é da igreja. Se seja qualquer que seja o fruto, a natureza dessa dificuldade, a igreja tem que se compadecer como um todo. É claro que o agir pode ser de uma maneira diferente, mas todos nós estando em espírito, em contato, em oração, com esse irmão, com esse mesmo sentimento, isso já muda muito. Agir também é maravilhoso. Muitas vezes você não tem condições de agir. Você pode, às vezes, não estar perto fisicamente da pessoa, você não pode, às vezes, levar um mantimento para essa pessoa, você, às vezes, não pode dar um emprego para essa pessoa, mas você está unido a ela, com essa mesma mentalidade, com esse mesmo sentimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E prosseguindo, versículo 9 fala assim: não paguem mal com mal, nem ofensa. Mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Seguindo no 10. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Senhor Jesus, o livro de Pedro, ele trata muito sobre os sofrimentos. Por quê? Pedro, ele escreve para aqueles irmãos que estavam peregrinando. É isso que nós estamos desfrutando aí no livro de Pedro e durante essa série. O Senhor ali, as pessoas, os cristãos, eles foram dispersados devido a muita perseguição e eles estavam sofrendo. Então, o Senhor, por meio de Pedro, vem mostrar muito aqui que no meu sofrimento eu tenho um modelo de pessoa para me espelhar. Se eu estou passando alguma dificuldade, se eu tenho alguma situação a ser tratada em mim, o melhor modelo que eu tenho é o próprio Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus agia diante dos sofrimentos. Você vê, o Senhor passou diversas provações, mas não sei na minha Bíblia, e não sei na de vocês, mas eu não vi o Senhor murmurando nenhuma vez. Por quê? Porque Ele era o melhor modelo. O Senhor passou por muitas coisas que nem eu passei e nem vou passar, mas o Senhor deixou um modelo para mim de como perseverar durante a tribulação. E aqui não é uma tribulação qualquer. Aqui os irmãos estavam perdendo tudo.
tinha vida, você tinha que mudar de cidade, você podia perder sua vida, seu emprego, o que comer, onde dormir. Você perdia literalmente toda a sua estrutura de vida, né? Você não tinha mais a quem recorrer senão o Senhor, né? E nessa situação o Senhor ainda deixou um modelo para nós, né? Olha, faça isso, haja da maneira correta. Senhor Jesus. E isso é muito difícil para nós, né? Por exemplo, quando fala pagar mal com mal, ofensa com ofensa. É muito difícil quando você está numa discussão, você ficar brando, em primeiro lugar, e em segundo, fechar a boca, né? Por quê? Porque isso vai contra a nossa natureza. A minha natureza como ser humano é rebater, entendeu? É aquela de falar, não, mas não é assim não, que vai, desce. Aí o outro também tem natureza ruim, vai, e só vai cavando mais o buraco, o poço vai ficando cada vez mais fundo. Isso é a nossa natureza. A nossa natureza é de fazer isso. Mas o Senhor vem e fala, não é assim. A sua natureza pode ser sim, mas a minha natureza não é essa. Senhor Jesus. Então, o Senhor ele deixa um modelo de como que eu tenho que agir diante dessas situações. Por quê? Porque isso não vai ser fácil. Mas a vida de cristão não é uma vida fácil, né? Eu sei que você não escolheu estar aqui, o Senhor escolheu você, né? Mas desculpa o spoiler, a sua vida não vai ser fácil, né? A sua vida vai ser bem complicada, né? Nessa cena dos próximos capítulos sempre vai ter um pouquinho de sofrimento. Senhor Jesus. E continuando aqui no versículo 12, fala assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. A nossa atitude, se eu tenho a atitude correta, os olhos e os ouvidos do Senhor estão voltados para mim. Ou seja, o Senhor está vendo e está ouvindo o que você está fazendo. O Senhor está atento ao que você está passando e como você reagiu a essa situação. Como eu reajo a essa situação diz muito mais sobre mim. Se já há um pouco de crescimento em mim, às vezes eu já vou ficar calado. Eu posso até murmurar no meu interior, mas eu vou ficar calado. Amém, já é um passo. O próximo passo, como ele fala aqui mais adiante, é bem dizer, né? Falar, Deus te abençoe. Senhor Jesus, imagina numa discussão, a pessoa está lá quebrando o pau e você fala, amém, Senhor te abençoe. Senhor Jesus. É muita mansidão, é muito crescimento. Isso porque Cíntia sabe bem dizer, eu sou uma pessoa calma, não sou uma pessoa estressada, mas tem coisa que tira você do sério. E é justamente essas situações onde o Senhor vai expor que você ainda está precisando de crescimento. Senhor Jesus. E prosseguindo, fala assim, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Aqui ele fala que, quem vai maltratar você se você agir da maneira correta? Normalmente, se você paga mal com mal, beleza. Às vezes você vai pagar o mal com o bem e mesmo assim ainda vai ser injustiçado. E aí ainda é pior. Aí que normalmente você fica mais ofendido. Que você fica, como eu falo em casa, você fica mais pistola. Tem dia que eu falo para a Cintia, não, mano, estou pistola com essa situação aqui. Isso aqui eu tenho que resolver. E justamente quando você, às vezes você está ali numa situação, o Senhor te ilumina, você age da maneira correta e a pessoa te paga com mal. Aí parece que vem dobrado. Aí que você quer discutir, aí que você quer demonstrar, você quer pôr tudo para fora. Mas o Senhor fala que se, mesmo que venha sofrimento, você praticando o bem, você é um bem-aventurado. Ou seja, você está tomando a atitude correta e a sua recompensa está guardada. O Senhor que está com os olhos e os ouvidos voltados para você, Ele anotou ali, falou, Thales, beleza, muito bom, é isso aí. Ponto positivo, vamos prosseguir assim. O Senhor está vendo e está ouvindo. Cada vez que você permite o Senhor, desfruta o Senhor trabalhar um pouquinho mais em você, no seu interior, mudar um pouquinho mais dessa constituição caída que nós temos, melhor é. Porque isso aí vai ficar cada vez, assim, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica mais prático. Vai ficando um pouquinho melhor, fica mais forte. Você aguenta mais pancada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
E também fica bem claro para nós nesses versículos que fazer o bem não é garantia de que você não vai sofrer. Ou seja, se você durante a sua estadia nessa terra, você foi uma pessoa de bem, foi uma pessoa justa, vamos pegar um exemplo, uma pessoa chamada Jó. Era bem, reto, temente a Deus, e mesmo assim veio provação para ele. Aí você justifica, rapaz, eu não chego nem aos pés de Jó. Né? Imagina. Mas, irmãos, esse sofrimento não é porque você está agindo como uma boa pessoa que você não vai sofrer. Não. Esse sofrimento você não passa por coisas que você fez ou por merecimento, mas sim é um sofrimento que você está disposto a sofrer pela pessoa de Cristo. Ou seja, a partir do momento que você se converteu, você creu no Senhor Jesus, você fala, eu estou disposto a passar por esse sofrimento pelo nome do Senhor. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E, vamos lá, continuando aqui no versículo 15, vou ler de 15 a 17. Fala, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Oh, Senhor Jesus. Que há relatos de pessoas na Bíblia, né, principalmente o Senhor Jesus, mas também a pessoa de Moisés, de pessoas que eram mansas. Né? E a mansidão, muitas vezes, ela pode ser confundida com fraqueza. Mas não, você não vê nem a pessoa de Moisés e nem a pessoa do próprio Senhor Jesus sendo fraca. Né? Moisés ainda tem algumas coisas, mas eles o que? Eles eram respeitados. Ou seja, você ser um homem manso, um homem temente a Deus, um homem que aos olhos do mundo pode ser declarado como um fraco, muito pelo contrário. Né? Você tem uma natureza muito mais forte do que as pessoas lá fora. Senhor Jesus. E responder de modo sensato e manso às pessoas é um sinal desse respeito, né, que as pessoas, que a vida divina ela traz. Né? É uma autoridade que você não vai conseguir por você mesmo. Somente desfrutando do Senhor, essa autoridade vai estar no seu interior. Senhor Jesus. E também, né, fala assim, no versículo 17 mais uma vez, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticar o mal. Aqui também está um ponto onde não é porque eu sou cristão que eu vou ser aperfeiçoado, vou passar por algumas dificuldades, vou passar por algum trabalhar de Deus, que eu tenho que procurar sofrimento. E não vai ficar caçando sofrimento. Então eu tenho que vender todos os meus bens, eu tenho que abrir mão da minha família, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, vou pregar o evangelho lá no Irã. Não é assim, entendeu? Isso não é isso que o Senhor está exigindo de você. Né? O Senhor vai permitir as situações para você ser trabalhado no seu viver diário. Se for a porção que o Senhor te deu, de que você faça alguma dessas coisas, amém, que o Senhor te supra, o Senhor te dê graça. Né? Mas o Senhor, esse sofrimento, ele vai vir naturalmente. Por quê? Porque essa é a prova, né, que nós vamos passar. Né? Esse é, como Pedro fala, é o fogo. Né? É o fogo que vai trabalhar em nós e naturalmente vai exigir de nós tratar algumas coisas no nosso interior. Então, a palavra do Senhor é não busque sofrimentos. Não é porque você é cristão que você tem que também ir além da medida. Não, muito pelo contrário. Viva a sua vida, o Senhor vai te dar a sua medida de graça. Oh, Senhor Jesus. E para finalizar, vou ler dos versículos 18 a 22. Fala assim, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês,
não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Senhor Jesus. E aqui, foi até um ponto, né, que eu tinha desfrutado durante a semana e veio no devocional, né, sobre o batismo. Eu falei, amém. Nem preciso ir muito, porque falou muito bem, né, no devocional de sexta-feira. Quando ele fala aqui a questão de Noé, né, da água, do batismo, e nós vemos que aqui tem um contraponto, né? A mesma água que ela pode destruir, ela pode dar vida, né? Então, a água do batismo, ela é uma água onde você morre e você vive, né? Você morre para o mundo, você vive para o Senhor, né? E nessa fase do batismo, nesse ato do batismo, é uma parte onde você vai encontrar paz com o Senhor. Por quê? Porque ali você está crendo que o Senhor morreu por você, pelos seus pecados, você era um pecador que não tinha futuro nenhum, né? O Senhor fez toda a obra, você crê nele, e aí novamente aquele caminho que havia sido destruído entre você e Deus, esse caminho agora está novamente aberto. Ou seja, há a possibilidade de eu me achegar a esse Deus novamente, né? E as águas do batismo possibilitam isso. Senhor Jesus. Então, né, isso é muito importante. E aqui no final fala assim, no 22, e que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O Senhor Jesus vai consumar todas essas coisas. Nós vemos que todos esses sofrimentos que os cristãos, que Pedro descreve bem, que são parte da nossa vida cristã, né, o Senhor passou por eles também, assim como nós, né? O Senhor foi difícil, nós vemos que ele pede ainda para o Pai, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque nós sabemos que não era uma trajetória fácil, mas o Senhor permaneceu, obedeceu o Pai, né? Hoje está sentado lá à destra de Deus. Por quê? Porque esse Senhor também nos dá a esperança, né, de que um dia, tudo aquilo que nós nos esforçamos, nós pagamos o preço, isso vai valer a pena, né? Ou seja, a nossa caminhada ela tem que se basear numa esperança de que o Senhor um dia vai consumar tudo isso, né? Ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo, um dia ele vai valer a pena, né? Por quê? Eu não estou aqui na minha carreira cristã simplesmente para receber um prêmio. Eu estou aqui porque eu amo a pessoa do Senhor. E eu receber esse prêmio é simplesmente uma consequência disso. Se eu amo o Senhor, naturalmente, eu vou me encontrar com Ele na glória. Por quê? Porque eu vou abrir mão, seja do que for, para ter a presença do Senhor, né? Senhor Jesus. E hoje é só um teste, né? O Senhor está nos testando, falou, vamos ver se realmente você me ama, né? E quando nós nos convertemos, o Senhor nos dá a oportunidade de mostrar que nós de fato amamos esse Senhor, Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito importante, né, nós desfrutarmos. E eu queria só concluir, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava desfrutando desse livro há um tempo atrás. Deixa eu ver se eu... Esse aqui eu já tinha recomendado. Esse é O Cristão Surpreendente, do A.W. Tozer. Eu gosto muito porque ele bate muito. E eu preciso apanhar muito. Entendeu? E assim, tudo que ele fala assim, eu sinto primeiramente para mim, né? O Senhor bate em mim primeiro, né? Se eu compartilho algo com os irmãos, é porque o Senhor está pegando pesado comigo também, né? Então, essa guerra, né? Essa guerra que nós temos enquanto nós estamos na Terra, né? A nossa pessoa, não é uma guerra fácil, mas eu fui muito exposto quando eu li esse parágrafo aqui. Ele fala assim: podemos obter uma vitória completa se apenas seguirmos o caminho do triunfante Cristo. Mas não é isso o que estamos considerando agora. O meu ponto aqui é que, se quisermos escapar dessa luta, ou seja, todas essas dificuldades que nós vamos ter que passar, que nós vamos ter que sofrer porque nós somos cristãos e nós amamos o Senhor, o que você precisa fazer para escapar dessa luta é aceitar a atual vida cristã acomodada como o padrão normal.
E aí isso aqui já me chamou a atenção. Falou, Senhor, eu estou no padrão normal? Desses que simplesmente vem para a reunião, amém, Senhor Jesus, volta para casa, segue minha vida. Será que eu estou nesse padrão? E ele fala assim, isso é tudo o que Satanás deseja, pois irá obstruir o nosso poder, atrofiar o nosso crescimento e nos tornar inofensivos ao reino das trevas. E aí que veio a pancada. Porque eu olhei e falei, cara, eu sou muitas vezes alguém inofensivo ao reino das trevas. Você não está causando nenhum dano. Por quê? Porque você não faz nada. Você é simplesmente um cristão de nome. E eu vi que essa guerra, estava falando dos sofrimentos, aí eu me lembrei, eu falei, eu tomei uma pancada dessa lá atrás, só tinha que lembrar em qual livro estava. E aí, o Senhor me chamou muita atenção, eu falei, eu não posso mais ser um cristão inofensivo. O Senhor nos chamou para batalhar. Você não pode ser um cristão, oh, Senhor Jesus. E aí eu me lembro muito de Davi. Tinha lá um exército, mano. Um exército. Davi, que não era ninguém, você for olhar, literalmente, Davi naquela época não era ninguém, chega lá e põe todo mundo no chinelo. Por quê? Porque para o mundo todos olham Davi como inofensivo, mas Davi não era inofensivo. E eu falei, Senhor, eu não quero ser um cristão inofensivo. Eu quero ser um cristão que ama o Senhor, passa por esses sofrimentos, mas para causar um estrago nesse mundo tenebroso. Para nós sermos um facho de luz tão grande que as pessoas não consigam olhar para nós e não ver o Senhor. Senhor Jesus.